E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo interessante, nós vamos aqui explorar a API do Discogs. O que é Discogs? Fazendo uma busca aqui no próprio Google, quer dizer, utilizando a IA do Google, ele informa que, de maneira resumida, Discogs é o maior banco de dados e mercado online de música física focado em discos de vinil, CDs e fitas cassetes. Então, o Discogs é uma espécie de banco de dados online. Deixa eu ir para a home dele aqui, ver se eu consigo chegar nela sem passar ainda pela parte de developers. A home do Discogs é essa aqui, cujo endereço eu vou deixar na descrição. Quando eu digo na descrição, como eu sempre falo, existe um link, o primeiro link aí que fica na descrição do vídeo. Ao clicar nele, você vai para os recursos desse vídeo e nele você encontrará links como esse que eu estou mostrando agora, inclusive arquivos, se for o caso, código também, se for o caso, repositórios. Então, aqui é a URL do Discogs. Acho que a pronúncia é Discogs. Se eu estiver errando, eu peço desculpas. Mas é uma espécie de dashboard, talvez seja a parte principal do Discogs, o site que é voltado para ser acessado por pessoas comuns, ou seja, pelo usuário final. A parte que nós vamos explorar é a parte de código, a parte de API. Nós vamos fazer uma consulta aqui à API do Discogs e você vai aprender técnicas interessantes. Nós vamos utilizar a IA aqui, mas nós vamos utilizar a IA de uma maneira mais em paralelo, eu diria. Eu não concordo muito com a utilização da IA, de maneira que você peça para a IA criar todo o projeto e dessa maneira você fica sem aprender realmente os detalhes de codificação e o porquê que certas partes do código foram feitas de uma maneira ou de outra. Principalmente num vídeo que tem por objetivo ser um vídeo didático, explicando técnicas de desenvolvimento de sistemas. A parte do Discogs que nós vamos explorar é essa aqui. Ela está no link. Vamos logo ir para a home aqui certinho. Acho que eu já reservei ela aqui. Pronto. Então, ela está num link. Então, ela está aqui na URL discogs.com/developers. Então, aqui tem uma explicação bem completa sobre a API que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar cerca de 10% do que tem aqui. Eu aconselho você a dar uma explorada na API. Vamos, na verdade, brincar aqui um pouco com a API do Discogs e, ao mesmo tempo, tentar aprender ou evoluir técnicas de desenvolvimento. Nessa API, como eu disse, eu aconselho você dar uma olhada melhor. Ela permite que você eh, possa acessar dados de artistas, releases, que são lançamentos de álbuns, labels, que são gravadoras também. Ela permite você, por exemplo, buscar uma discografia de uma banda e também permite que você realize ações de usuário, como, por exemplo, gerenciar coleções de usuário, gerenciar wantlists, que são listas de desejos, e até criar anúncios no marketplace, porque na verdade o Discogs também é uma espécie de marketplace. Lá, sim, além de você ter informações preciosas, algumas até raras, imagens de artistas, bandas, projetos musicais dos anos 80, 90, você também pode, sim, comprar álbuns, vinil, CDs e até fita cassetes. Bom, mas eu criei aqui bem, mesmo que bem simples, uma espécie de planejamento. Eu criei aqui uns slides para nos direcionar aqui no desenvolvimento dessa aplicação. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma aplicação Discogs Search. Ela vai fazer uma busca na API do Discogs. Então, essa aplicação, como diz aqui, nós vamos construir uma aplicação de busca de músicas utilizando Blazor. Então, aqui é Stack. Nós vamos utilizar aqui o .NET 10, Blazor Server e vamos utilizar aqui a Discogs API. Vamos passar aqui. O que nós vamos construir aqui? Nós vamos construir uma aplicação web para buscar álbuns e artistas no Discogs. Nela, nós vamos construir uma galeria de capas que são cards responsivos. Vamos fazer um filtro que vai poder ser por nome, daí vai vir o nome do artista, nome do álbum e por ano. E nós vamos também construir uma paginação com janela deslizantes que você vai já saber o que é. Nós vamos trabalhar utilizando um layout básico do Bootstrap, que é o layout que já é considerado quando você cria uma nova aplicação Blazor. Bom, os pré-requisitos para que você possa seguir o exemplo que nós vamos tratar nesse vídeo aqui. Bom, você precisa ter o SDK do .NET instalado,
e o VS Code, porque nós vamos trabalhar aqui utilizando o VS Code. Quer dizer, o VS Code não é bem um pré-requisito, porque você pode sim trabalhar fazendo o que nós vamos fazer aqui, utilizando até o Visual Studio mesmo, Rider, ou qualquer outro editor que você julgar que seja melhor para você desenvolver aplicações .NET. Para o vídeo ficar mais produtivo, rápido, fluido, nós não vamos aqui tratar da instalação dos pré-requisitos. Mas eu estou dando aqui na tela uns exemplos, que inclusive eu posso deixar também na descrição do vídeo, que são maneiras de você instalar tanto o SDK do .NET e o VS Code. Para instalar o SDK do .NET, você pode se utilizar a instalação mais básica, mais que eu aconselho mais você utilizar, a que eu acho mais simples, mais direto ao ponto, é você utilizar um comando que é esse que você está vendo na tela, onde você utiliza o CAN para poder baixar e executar um script que é o .NET Install. Essa é a instalação mais simples e eu diria que é a mais direta ao ponto. Ela pode ser utilizada tanto em macOS como no Linux. Para o Windows tem esse mesmo script, como eu mostro aqui num comentário. Só que a extensão dele é PS1 e lógico que a maneira que você vai utilizar para instalar é diferente. Você também pode utilizar, no caso do Mac, utilizando o Homebrew, você pode disparar o comando brew install --cask.net. É uma opção para o caso do macOS. Para instalar o VS Code, no caso do Mac, você pode também utilizar o Brew. Você pode utilizar brew install --cask Visual Studio Code. Um detalhe interessante é que nos vídeos anteriores eu incentivava a instalação do C Sharp Dev Kit, mas uma novidade, você pode me corrigir aí nos comentários se for o caso, mas até onde eu sei, pelas últimas informações que eu tive, o C Sharp Dev Kit ele foi substituído atualmente pelo GitHub Copilot. E aqui eu errei, coloquei chat, você pode ignorar. Sem falar que, caso você queira instalar para outras plataformas, ou até instalar de uma maneira mais visual mesmo, você pode simplesmente também vir aqui no Google, digitar .NET Download, e aqui você já vai para as páginas de instalação. Por exemplo, eu vou pegar esse segundo link aqui, que eu vou deixar na descrição. Aqui, essa página, ela já abre adaptada para o OS que você está utilizando. Então, no caso, eu estou utilizando o Mac aqui. Ele já está sugerindo aqui a instalação da versão ARM64. Ele já vai abrir, por exemplo, caso você esteja no Windows, já vai abrir com o instalador do Windows, aquele instalador bem básico. Não adianta nem comentar muito aqui no vídeo, é aquele simples Next de costume que todos já estão acostumados. Vou até dar um zoom aqui para você ver melhor, apesar de eu deixar aqui essa URL nos comentários. Quando digo nos comentários, é naquele link principal que eu já falei. E você pode também fazer o mesmo para o VS Code, que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou colocar aqui VS Code Download também, dessa maneira. E aqui o primeiro link, acredito eu, deixa eu dar uma olhada. Sim, logo nesse primeiro link você já tem um pouco diferente, porque ele já divide aqui por plataformas, por sistema operacional. Então você tem aqui, no caso, o instalador do Windows em vários tipos de instalação aqui, instaladores para Linux também, em vários tipos de opções de instalação aqui e para macOS, e assim você instala também o Visual Studio Code. Bom, voltando aqui para o nosso slide, qual é a próxima parte? No caso da API do Discogs, nós vamos ter vários tipos de autenticação. Lógico que a gente vai precisar de alguma maneira fazer uma autenticação. Inclusive, é possível sim utilizar o Discogs sem nenhuma autenticação. Nós vamos aqui para a página do Discogs, vamos tentar voltar para ela aqui, uma página mais voltada para a parte de autenticação que eu tinha separado aqui, que eu também vou deixar o link na descrição. Então, nessa página, vamos descer aqui um pouco, eu aconselho você dar uma olhada com mais atenção, porque tem muita coisa importante aqui de informações que você precisa estar ciente, mas vou dar uma passada aqui por alto, onde, por exemplo, nessa tabela aqui, ele informa quais são os tipos de autenticação que você pode fazer. Por exemplo, autenticação por Key Secret. Essa autenticação aqui, você pode ver URLs de imagem, mas você não fica autenticado como usuário, como ele diz aqui. E ele ainda diz que, no caso de você não estar autenticado, você tem aqui um low tier com relação ao rate limiting. Então, o que seria isso, esse rate limit? Vamos para esse link aqui que ele vai explicar. Como ele diz já de cara aqui, você pode ver que ele está dizendo que o sistema, as requisições são limitadas para requests autenticados a 60 requisições por minuto. E para requests não autenticados,
apenas a 25 requests por minuto, fora outras coisas que eu aconselho você dar uma olhada. Para o vídeo ir mais rápido, nós vamos pular isso aqui. Voltando para o ponto que a gente estava, então agora a gente pode talvez entender melhor a tabelinha aqui. Então, sem nenhuma autenticação, é low tier, que eu acho que ele está querendo dizer que são aqueles 25 requests por minuto no máximo, não é? Então, você não pode ver o URL de imagens e não é autenticado como usuário. Esse não é autenticado como usuário significa que você não vai poder verificar as coisas suas. Por exemplo, suas coleções, não é? Então você não é considerado aqui um usuário, você é apenas considerado um autenticado. E aqui, utilizando somente Customary Key e Secret, você tem aquele limite mais alto lá. É melhor dar uma lida para que você tenha mais detalhes sobre esses limites aqui, mas você já tem aqui acesso às URLs de imagem, mas você ainda não está autenticado, sendo considerado como usuário. Nós temos a OAuth, que eu acredito ser aqui a autenticação que vai lhe dar mais permissões. Inclusive, uma diferencial do OAuth é que você pode acessar dados de outras pessoas, tendo ali a permissão que a gente já conhece, aquela permissão da tela de consentimento do OAuth. E aqui no Personal Access Token, que é o que nós vamos utilizar, a gente tem basicamente o que tem na autenticação por OAuth, só que a gente só vai poder acessar coisas que pertencem ao usuário do token. No caso, nós vamos aprender ainda como criar o token aqui. Então, você só vai poder acessar coisas que são basicamente suas. Você não vai poder acessar dados, coleções, wantlists, por exemplo, de outro usuário. Qualquer coisa que você acha que seja diferente do que eu falei aqui, você pode expor aí nos comentários. Voltando aqui para o nosso guia, então aqui está escrito basicamente o que a gente já falou. Então, tem um método nenhum que o rate limit é baixo, não tem imagens. Então, o Customer Key Secret foi o que nós já falamos. O que nós vamos utilizar aqui é o Personal Access Token. E a gente, acesso ao usuário, aqui não tem nos dois primeiros. Aqui, no caso do Alf, qualquer usuário, então isso aqui, mas é um fluxo um pouco mais complexo, dependendo aí dos pedidos e das reações ao vídeo. A gente pode sim fazer o mesmo exemplo, mas utilizando o Alf. E no caso do que nós vamos utilizar, nós só vamos utilizar os dados que são referentes ao titular. No caso aqui do vídeo vai ser o mesmo, e se você for fazer aí vai ser você mesmo. Usaremos o Personal Access Token mais simples, sem o fluxo de OAuth. Gere o seu token nesse link aqui. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa página para que a gente possa gerar o nosso Access Token. E aqui você tem as opções, por exemplo, de você criar uma nova aplicação. Mas por que criar uma nova aplicação? Para que você possa utilizar o fluxo de OAuth. Para você utilizar o OAuth, que é o que nós não vamos comentar nesse vídeo, você precisa criar uma aplicação que já é de costume em praticamente qualquer plataforma. Que se você quiser criar uma tela de consentimento, você primeiro tem que criar ali uma aplicação. E aqui você já vê que eu tenho um token gerado. Você pode excluir o token aqui e pode gerar um novo token. Lembrando que, claro, esse token aqui só vai estar gerado para mim aqui durante a gravação desse vídeo, depois ele irá mudar. De qualquer maneira, nós vamos tentar aqui excluir o token e gerar outro. Então, eu vou excluir aqui. Você precisa, esqueci de falar, logicamente, precisa de estar logado com a sua conta aqui, mas no vídeo não vai abordar isso, porque é muito simples você criar uma conta. Provavelmente você vai ter que fazer a confirmação do seu e-mail. Nesse ponto aqui, eu excluí o token e nós vamos gerar outro. Eu vou gerar um mais. Pronto, ele já gerou de maneira instantânea, é bem simples mesmo aqui. O mais importante é que você esteja logado aqui para poder gerar um token. Bom, uma vez com o token gerado, eu vou até já copiar aqui, se bem que eu acho que nós não vamos precisar dele agora, porém já copiei. Bom, seguindo aqui, você já tem uma prévia de como vai ser, eu diria, nosso fluxo inicial aqui. Então, criando o projeto. Para criar um projeto, nós vamos aqui disparar o comando .NET New Blazor "-n", onde você indica aqui o nome do projeto. No caso, nós vamos colocar qualquer outra coisa, talvez Discogs-search como nome do projeto. Você pode também colocar no lugar do "-n" um "-o". "-o" significa output, então significa que ele iria criar uma pasta com esse nome aqui, e o "-n" se refere mais ao nome do projeto. É praticamente a mesma coisa no final, só que N tem a ideia de nome do projeto, mas de qualquer maneira ele cria também uma pasta ali com o mesmo nome do projeto. E nós vamos entrar na pasta
e disparar o comando .NET Run para a gente testar como é que fica já ali eu diria o template, né, inicial, o workload inicial do projeto criado utilizando o template Blazor, né. É muito bom você fazer isso, inclusive antes disso fazer um build para que você possa saber se o próprio template disponibilizado já tem algum problema e você não confunda com um erro seu mesmo de desenvolvimento. Então nós vamos entrar na pasta que o .NET criou, vamos disparar o comando .NET Build, que eu esqueci de colocar aqui. Para rodar o projeto, você pode disparar o comando .NET Run ou .NET Watch, que como isso aqui é uma aplicação web, é até melhor o Watch porque ele tem uma espécie de hot reload e principalmente se você estiver fazendo trabalhos de layout de tela, né, trabalhos de estilização, fica melhor você utilizando com o hot reload porque ele já vai refletindo na tela que você vai fazendo. A estrutura que nós iremos trabalhar é basicamente essa. Nós vamos criar aqui um programa.cs, onde vai ter a configuração da nossa aplicação, vai ter a nossa DI, nosso Dependency Inject. Nós vamos aprender aqui um pouco sobre Dependency Inject e vamos aprender aqui um pouco sobre. Vamos fazer também o pipeline HTTP no nosso programa.cs. Nós vamos criar aqui um service, porque se você vai acessar uma API, o mais básico que você pode criar é um service para que você possa, no .NET, já ir ali organizando a aplicação por responsabilidades, né? Mesmo que seja uma divisão ainda que bem simples aqui, mas nós vamos criar o nosso Discog Service, que é como se vai servir vai agir como se fosse nosso cliente da API. E para que nós possamos consultar, ver os dados, nós vamos criar nossa página home.razor, que será a nossa página principal. A aplicação vai ser bem simples, nós só vamos ter mesmo uma página principal. E nós vamos utilizar o arquivo app-inset para fazer configurações, por exemplo, de token, de base URL. Você vai aprender como é que você faz essas configurações. Nós não vamos seguir necessariamente essa ordem, até porque nós vamos aqui criar primeiro, vamos iniciar criando o serviço. Bom, aliás, nós vamos até iniciar criando, eu diria que as estruturas de resposta, porque nós vamos trabalhar com serialização. Como está escrito aqui, cada model mapeia diretamente um nó do JSON retornado pela API. Então, nós vamos criar aqui models para que a gente possa mapear os resultados da API. Então, esses models, deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. Se bem que já está bem grande aí, né? Nós vamos criar uma classe Discogs Response, que ela representa a resposta completa vinda da API. Então, subclasses dessa classe response vão ser a pagination, que ela vai corresponder aos dados de paginação, por exemplo, a página atual, o total de página e os itens. E nós vamos criar, vai existir vários itens na resposta, e nós vamos criar uma classe chamada result que representará um item. Então, nessa classe nós vamos ter o título, a capa, o thumbnail, a URL, a URI, né? E nós vamos fazer essa serialização utilizando o system.text.json. Deixa eu ver se já ainda tem aqui mais um passo antes da gente iniciar. Bom, aqui nós vamos já falar aqui sobre o serviço, porém eu acredito que a gente possa inicializar criando aqui já os models para que a gente possa mapear as respostas vindas da API. Bom, então nesse caso nós já vamos passar aqui para a criação do projeto. Eu estou com o terminal aberto aqui, vamos ver como é que está o tamanho das fontes, vou tentar aumentar um pouco aqui para ficar melhor. Bom, a primeira coisa que eu vou ver aqui é a minha versão do .NET. Então, para isso, você digita .NET version. Eu estou utilizando aqui a versão 10.0.201. Você não precisa necessariamente estar utilizando essa versão, pode estar utilizando a versão 9, versão 8, até uma versão menor que essa, que não vai ter grandes problemas. Basicamente, vai ser a mesma codificação, porque nós não vamos utilizar nada de especial que seja próprio da versão 10 do .NET. Vou verificar aqui em que pasta é que eu estou aqui, só para eu e organizar aqui meus projetos em pasta. Eu aconselho que você organize seus projetos em pastas. Então, eu tenho, por exemplo, uma pasta projetos aqui. Vou entrar na minha pasta Blazor. Eu aconselho que você organize seus projetos por tecnologia, por exemplo. Veja só que cada tecnologia que eu costumo trabalhar aqui, você vê que tem muita coisa, mas sim, eu gosto de explorar todas essas linguagens de programação. Eu tenho muitos projetos feitos, inclusive, nelas. Inclusive, tem coisas referentes ao trabalho também aqui. Bom, mas nós vamos entrar aqui na nossa pasta Blazor e nessa pasta é que eu vou criar meu projeto. Então, nós vamos disparar o comando .NET
New, se você deixar só o .NET New, você tem aqui um cardápio dos templates mais utilizados, dos workloads mais utilizados para desenvolvimento com .NET. Então, você já vê de cara aqui, por exemplo, Console Application, WinForms, Blazor, que é o que nós vamos utilizar, WPF, que é ótimo, ClassLib, para você criar uma biblioteca de classes aí, e MS Test para você criar um projeto de testes. Se você, limpando aqui a tela, disparar o comando .NET New List, dessa maneira você tem aqui uma lista que era para eu ter colocado -1 aqui, porque ela ficou muito mal desenhada aqui. Então você tem uma lista bastante abrangente de templates. Esses templates, na verdade, eles vêm de workloads, então você pode ter mais ou menos que esses aqui. Você pode instalar também alguns, e no caso, na proporção que você vai instalando workloads, pode aparecer mais templates aqui para você. Então, eu vou passar aqui, apenas você pode aí dar uma olhada, eu não vou comentar sobre cada um, senão o vídeo vai ficar muito lento, né? Mas você tem todas essas opções, eu aconselho que você tenha um tempo aí, adquira um tempo e dê uma explorada em cada uma, tem muita coisa interessante aqui. Nós vamos limpar aqui a tela. .NET, dessa vez nós vamos criar o nosso projeto, .NET New, Blazor, "-n", você pode colocar, como eu disse, o "-o" também aqui, o "-o", desculpa, que ele vai dar praticamente na mesma coisa. Vou até aproveitar aqui. Vou optar por utilizar o "-n". A diferença é que aqui você coloca o nome do projeto. Então aqui você pode inclusive colocar um nome mesmo, sem seguir, sem achar que está criando uma pasta, né? No caso eu vou manter desse mesmo jeito aqui, eu só vou colocar um 2 aqui no final, porque eu estou achando que eu já fiz essa aplicação que eu estava fazendo nos testes. E nesse ponto aí ele está criando o projeto e já criou um projeto. Vamos entrar aqui na pasta que nós criamos. Então, o que ocorre é que o Visual Studio, desculpa, o .NET, ele cria uma pasta exatamente com o nome do projeto que você fez. A gente colocou aqui um 2, eu já tinha feito aqui um de teste, né? Então nós vamos entrar aqui nessa pasta, na 2, para não errar aqui, e vamos utilizar o Visual Studio Code para codificar. Você vai digitar o comando code, ponto. Eu já vou logo aqui maximizar para ficar melhor. E aqui já tem um primeiro detalhe, que isso só vai acontecer comigo. Eu costumo trabalhar com perfis. Então, como você pode ver aqui, deixa eu ver se vai dar para dar um zoom. Eu estou no perfil default aqui. Só que como eu trabalho com vários tipos de tecnologia, então para cada tecnologia eu crio um perfil desse daqui. Por quê? Qual é a vantagem? É porque cada perfil guarda suas extensões, configurações, etc. Então eu não misturo, por exemplo, extensões de .NET com extensões de React, então para mim fica mais organizado dessa maneira. Como eu vou trabalhar com .NET, eu vou selecionar aqui .NET, e o que ocorre é que quando você muda o perfil, é aconselhado que você reinicie o Visual Studio Code. Dá para a gente reiniciar de uma maneira menos, eu diria, traumática. Ctrl Shift P, você abre aqui essa paleta, que inclusive muita gente não sabe, mas essa paleta aqui você pode mudar a localização dela. Por exemplo, você pode colocar ela no local ideal para você aqui. Então, você pode dar um reload, o comando reload window, que dessa maneira já serve, nesse caso aqui, como se fosse uma reinicialização do Visual Studio Code. Já que eu mudei de profile, de perfil, então é aconselhável que você faça isso que eu fiz agora, caso você tenha feito a mesma coisa. Vou puxar uma parte de código aqui para ver se eu consigo, se a gente consegue manipular aqui o tamanho da fonte de uma maneira que seja legível, né? Então, pronto, acredito que para mim já está enorme. Eu acredito que desse tamanho esteja bom para você aí. Inclusive, eu acho que já está até grande demais aí. Eu vou até tirar essa parte aqui lateral para dar mais visibilidade ao código. Bom, nós vamos iniciar criando, como eu falei aqui, vamos iniciar criando. Não vamos iniciar por aqui, nós vamos iniciar criando nossas classes. Então, nós vamos criar aqui a classe de Discogs Response, a Pagination e a Result. Dessa maneira, aconselho que você já vá fazendo uma mínima divisão, pelo menos em pastas. Então, aqui nós não temos ainda a pasta Models. Nós vamos criar aqui a pasta Models. Se bem que isso daqui, quando a gente fala Models, eu não vou entrar nesses detalhes, já que o vídeo é mais básico aqui. Quando a gente fala Models, a gente está meio que se referindo ao modelo de dados. Então, ali já entra, por exemplo, as entidades de banco de dados, né? Mas aqui a gente vai simplificar e nós vamos utilizar aqui a pasta Models um, como um agrupador das classes que nós vamos criar para fazer o mapeamento das respostas vindas da API. Então nós vamos criar aqui uma pasta, desculpa, chamada Models, e aqui é onde nós vamos colocar nossos modelos, entre aspas,
modelos de mapeamento. Seria nossas classes, pouco, né? Nossos DTOs. Mas a gente vai estabelecer essa nomenclatura aqui. Nós vamos colocar dentro da pasta Models. Explicando rapidamente aqui, porque não é bem o foco do vídeo, componentes. Aqui você tem mais aquela parte visual do Blazor. Então aqui você tem as páginas, os layouts. O que são os layouts? São coisas que se repetem entre as páginas, por exemplo, um cabeçalho, um rodapé, não é? E, então, a gente considera o menu é sempre o mesmo, você muda de página, mas o menu continua ali, o cabeçalho continua o mesmo, o rodapé também. Então, é o que basicamente se inclui aqui nesses layouts. Na parte de pages, geralmente são as páginas que a aplicação vai exibir. Por exemplo, tem a página Counter, que essa aplicação de modelo já vem com essas páginas Counter, tem uma página para exibir erros, a página Home, que é a que nós vamos mexer, a página Not Found, então são páginas que vão ser utilizadas pela aplicação. Quando nós executarmos a aplicação aqui, que inclusive eu esqueci de compilar, né, é bem aconselhado, assim que você termina a criação da aplicação, você já dá uma compilada, nós vamos já fazer isso, a aplicação já assume essas páginas aqui. Na parte aqui de imports, isso aqui é bem interessante, apesar dele ter uma extensão parecida com a de um componente, mas aqui o .NET meio que padronizou esse arquivo aqui para que você coloque aqui os imports universais que vão ser utilizados pela aplicação toda, por todas as páginas da aplicação. Em muitos casos, numa página, você vai precisar utilizar aqui um using tal que você vai precisar de utilizar essa biblioteca em página X ali, numa página tal. Mas tem bibliotecas que praticamente são utilizadas em todas as páginas, então você coloca essas bibliotecas aqui nesse arquivo, para que você não precise ficar fazendo using de uma biblioteca que você sempre usa em toda página, você coloca logo ela aqui e as outras páginas já assumem que você está utilizando ela, né? Essa aqui é basicamente como se fosse o index HTML do Blazor, né? Então aqui você tem, por exemplo, componentes para você tratar de mapeamentos, o header outlet é um componente que permite que você modifique o header da sua aplicação de maneira dinâmica, dependendo de alguma página. Uma página pode ter um header diferente. Aqui você tem os componentes de rota, isso aqui é exatamente aonde as suas páginas vão ser exibidas aqui. Isso aqui você pode ver como se fosse uma estrutura padrão, HTML, um index, e nesse ponto aqui você pode até pensar assim, aqui é o ponto onde cada página vai ser renderizada, tendo tudo isso comum para todas as outras páginas, né? Você pode pensar dessa maneira que facilita a compreensão, não é? Então, cada página nova que você cria, que a gente vai criar aqui, dentro dessas páginas, ela vai assumir aqui uma renderização dentro desse hosts aqui. Sendo muito resumido, que inclusive já passei muito tempo em algo que não é bem o foco do vídeo, tem a pasta que nós criamos aqui antecipadamente. Aqui vão ficar os resultados de compilação, né, binários, assim como a pasta bin também. Propriedades, maneiras de execução da aplicação, é aqui onde você configura a maneira que a aplicação vai ser executada, né? E aqui são nessa wwroot é onde você vai colocar arquivos estáticos, imagens, estilos, utilizados pela aplicação. Basicamente isso, eu estou sendo aqui bem básico. Esses aqui são muito importantes, são os arquivos, vou até abrir aqui, app settings e app settings development da aplicação, aonde você vai inserir configurações da aplicação. Esses arquivos aqui, eles servem como parâmetros de configuração da aplicação. Eles podem, inclusive, ser modificados em tempo de runtime, sem precisar recompilar a aplicação quando a aplicação já estiver em produção, né? Aqui é o arquivo de projeto da aplicação, ele tem umas propriedades que são importantes aí, é o que define o projeto em si, e aqui é o nosso program.cs, que é o arquivo que define as configurações iniciais da aplicação. Ele faz aqui, você configura injeção de dependência, configura os pipelines, os middlewares aqui, nesse arquivo. Mas nós vamos voltar aqui para o nosso objetivo, que é criar os models. Se eu der aqui um Ctrl aspas simples, eu abro aqui o terminal, né? Ele abriu bem alto aqui, mas o comum é você abrir ele mais ou menos dessa altura aqui. Por que nós abrimos? Porque nós vamos fazer o que é aconselhado. Nós vamos dar o comando .NET Build, que nós acabamos de criar o projeto, para ver se o projeto no seu template inicial mesmo já tem problema ou não. Olha, você viu que deu tudo ok, não deu nem warnings, não deu nada, então o código está perfeito. E nós vamos inicialmente também executar o projeto. A gente vai optar por executar o projeto digitando o comando .NET Watch, porque dessa maneira ele vai criar uma espécie de hot reload, como você já pode ver aqui, né? Na própria linha lá que ele executou no terminal, você viu que
dá até para a gente voltar aqui para ver, ó, você pode ver que ele habilitou aqui um hot reload da sessão, né, ele inicializou. Bom, e aqui você tem aquela aplicação. Note que aqui você tem a home, aquelas páginas que a gente viu, elas estão aqui, ó. Aqui é aquela home, aquele country que você viu é essa página aqui, e aquele weather que a gente chegou a, acho que nós chegamos a ver, é esse aqui. Nós vamos ver agora essas páginas aqui, ó. Aqui dentro de page, ó, você já pode ver aquele counter aqui, então é exatamente aquilo lá. O home, você lembra que tinha um welcome? Então é exatamente essa página aqui. O weather, esse aqui, e essas outras, not found e erro, elas aparecem no momento oportuno quando você não encontra uma página ou quando ocorre um erro ali de um 404, uma página que não existe. Então, elas são usadas em momentos especiais. Bom, e agora sim, vamos para a nossa pasta modules aqui. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Vamos chamar de discogs, discogs. Eu não sei bem se a pronúncia é realmente discogs, né? E eu venho falando assim desde o início do vídeo. Peço desculpa se não for aí. Discogs response, que é onde nós vamos colocar, eu vou até copiar aqui o nome da pasta, do arquivo, porque nós vamos utilizar ele. Aqui vai ser o arquivo, eu diria, o root das nossas respostas. Vai ser bem simples aqui o código. Então, nós vamos criar aqui um public class, que nós vamos chamar aqui já de Discogs Response. Só que nós vamos utilizar uma estrutura diferente da proposta aí. Ela vai servir como se fosse um agrupador. Vamos deixar ela aqui e na mesma classe. Agora eu estou em dúvida se é melhor didaticamente colocar na mesma classe ou não. Na verdade, nós vamos inicialmente colocar na mesma classe, porque didaticamente é melhor de ver aqui. Nós vamos criar as classes que vão fazer parte dessa aqui. A gente só fez aqui, eu diria, a assinatura, e ele está marcando aqui em azul porque eu tenho um corretor ortográfico aqui. Inclusive, eu vou até já adicionar isso aqui para evitar dele estar marcando. Se bem que eu vou precisar fazer isso muitas vezes, então eu vou adicionar aqui. Você viu que ele parou de marcar corretor ortográfico para evitar erros de português mesmo. Nós vamos criar aqui uma outra classe, que é a pagination, que a gente viu lá naquela introdução. Eu vou até aceitar aqui, mas fazer umas correções. Aqui não tem esse per page não tem isso aqui. Basicamente, ele praticamente acertou tudo aqui. Muito bom, é isso mesmo. E nós vamos criar aqui mais uma classe que é a result, né? E pode ficar, o nome da classe não vai importar, pode ser search result mesmo. Eu vou até aceitar aqui essa, já assim, entrando nas tendências de IA mesmo, é bom você aceitar se tiver certo para você ganhar tempo, né? Mas aí a gente está utilizando de uma maneira interessante, né? A gente está utilizando a IA de maneira paralela, nós estamos aqui entendendo o código e nós vamos retirar o que a IA fez que não era do nosso agrado. Então é bem diferente, você desenvolve entendendo o código e essa maneira eu aconselho sim. Por exemplo, nós não vamos ter aqui type, não vamos precisar disso, não vamos. Até pode ter na API, mas como nós não vamos precisar, nós vamos excluir daqui. Então nós vamos tirar aqui esse type, vamos tirar esse format, esse country. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos tirar praticamente tudo aqui. Então, ele praticamente só acertou mesmo o título e nem o ID ali nós não vamos precisar. Então, Shift Alt seta para baixo, nós vamos duplicar aqui. Se bem que eu já deveria ter aproveitado lá, porque nós vamos criar aqui uma classe chamada thumb, que aqui é onde nós vamos colocar a imagem, o thumbnail da imagem. Aqui nós vamos criar uma classe chamada cover image, desculpa, uma propriedade string chamada cover image, e aqui uma propriedade string chamada URI. Basicamente aqui vai ficar a capa vamos dizer assim, do vinil para ficar mais fácil, e aqui vai ficar o thumbnail da capa do vinil, né? Seria basicamente isso. E aqui o título. Ele está marcando isso aqui com esse warning porque a gente não está dizendo que essa string é nullable e nós também não estamos inicializando ela, né? Para isso, a gente pode sim definir que tudo pode ser nullable. No caso aqui de um retorno a gente pode definir, porque nada garante que isso não venha nulo da API. Por que nós criamos essas duas classes? Para ficar de acordo com o roteiro inicial que nós fazemos, nós vamos deixar aqui o nome result, se bem que você poderia ter deixado esse nome aí sem problema nenhum, porque o nome da classe não vai importar aqui. Isso porque nós vamos agrupar essas duas nesse response aqui. Exatamente, nós vamos ter aqui o pagination, aqui, que vai ser essa classe aqui. Então, note que nós vamos ter na informação do response, nós vamos ter informação de paginação, que é essa aqui, nós quebramos uma classe, e nós vamos ter os results em si, que ele na verdade, o zoom não está pegando muito bem, mas ele é uma lista de result. O que é result?
Result é isso aqui. Então, ele é uma lista disso aqui, de title, thumb, cover image e URI. Então, nós vamos chamar mesmo aqui de results mesmo, uma coleção de resultados, que foi o que nós determinamos lá no nosso PowerPoint, entre aspas, inicial. E daí, qual era a minha dúvida, né? Então, de uma maneira mais, entre aspas, profissional, o correto seria dividir cada uma dessas classes em arquivos diferentes. Didaticamente eu fiz assim porque ficou até melhor da gente ver as classes. Porém, agora nós vamos realmente dividir elas em arquivos separados. Deixa eu ver se lembrar que se tem algum recurso que já faz isso. Vamos aqui nesse Refactor só para ver se ele consegue, porque claramente isso aqui no Visual Studio é bem simples ser feito, só que nós estamos no Visual Studio Code, que ele não é assim propriamente, não é uma ideia só para C Sharp, né? Então a gente tem muitas coisas que a gente não pode realmente esperar aqui. Mas até que tem, viu? Aqui embaixo eu já vi aqui, ó, move to type pagination.cs. Vamos ver se funciona, né? Então ele já moveu e algo bem interessante é que você notou que ele continua não dando erro aqui, nós vamos já falar sobre isso, que é importante também. Porém, nós vamos fazer a mesma coisa aqui no result. E já eu vou explicar o que é que nós estamos fazendo aqui. Eu vou aqui nessa luzinha, ó, veja só, move to result.cs. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Você nota que ele marcou em vermelho, depois ajeita que a gente vai já saber por quê. O que a gente fez aqui foi dividir. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui no zoom, pronto. O que ele fez aqui foi dividir aquelas três classes em três arquivos. É dessa maneira que você organiza melhor o código, né? Nem sempre, né? Assim, pode ser que tenha ocasiões que seja melhor você realmente colocar tudo numa classe só. Eu não gosto muito daquela, entre aspas, daquela tipagem de que você tem que seguir à risca certos costumes, porque de repente, diferenciando um pouco, talvez seja uma abordagem melhor. Nem sempre você precisa seguir à risca tudo, né? Mas nesse caso aqui, como um exemplo de organização, ficou legal, né? Então, nós dividimos tudo aqui em arquivo separado. Só que ele não deu erro aqui. Então, mas como ele não deu erro, se essa classe pagination e essa classe result não estão aqui? Porque como nós não definimos namespace, então acabou que eles ficaram no mesmo namespace. Nós vamos definir aqui um namespace aqui. A gente vai. O que é um namespace? É uma maneira de você organizar logicamente o projeto. Ou seja, você não organiza, você organiza tanto o projeto fisicamente em pasta, mas existe uma maneira lógica também de você organizar o projeto, né? Então a gente vai criar aqui um namespace, que eu vou chamar aqui. Ele deu aqui a sugestão de Music Brains, deu uma viajada aqui, mas a gente vai chamar aqui de Discogs. Discogs. Pode ser assim, Discogs Search Models, né? Vou até colocar isso aqui também no meu corretor ortográfico, para ele parar de. Como isso aqui está sem namespace, ele não deu erro também. Então veja só o que eu vou fazer. Eu vou tirar isso aqui, eu vou retirar esse namespace aqui, né? E vou dizer que o pagination, ele está em um namespace, que é esse aqui. A gente vai colocar ele num namespace models. Veja o que ocorreu aqui no nosso response. Ele começou a dar erro no pagination. Por que isso ocorre? Opa, eu não encontrei pagination no namespace. Eu não estou em namespace nenhum. Então, mas não tem pagination em namespace nenhum. Então, eu vou dar um erro. É como se aquele arquivo não tivesse numa pasta. Então, quando você não coloca namespace, significa que você pode atribuir que ele não está nem no vão, vamos chamar assim, ele não está assim, sem dono, e também ele, no caso aqui é que ele não tá sem dono, eu não encontrei ele sem dono, não é? Então, mas basta você dizer aqui que você quer que o Discogs Response esteja no mesmo namespace. Então, como eu coloquei ele no mesmo namespace, agora ele encontrou, né? Se eu dissesse que o Discogs Response estava no outro namespace, que é o, vamos dizer, o Models 1, então veja que ele já está dando erro. Por que ele não está dando erro aqui no result? Quando você não coloca namespace, o namespace pode vir de qualquer lugar. Tá? É por isso que ele não está dando erro no result. Se a gente for atribuir um namespace aqui para o result, que é o que nós vamos fazer aqui, note que o result está no models também. O que vai acontecer aqui? Agora ele não está mais encontrando nenhum result e nem o pagination. Por quê? Porque esse aqui está no outro namespace. Então é como se ele estivesse numa pasta diferente procurando essas classes nessa pasta que ele está. Então basta a gente colocar todos no mesmo namespace que agora vai dar certo. É muito importante você dividir a aplicação em namespace. Uma aplicação pequena como essa não vai fazer diferença nenhuma, mas se a aplicação crescer muito, ficar assim grande, você vai começar a ter muitos problemas se não tiver a divisão por namespace.
Bom, em determinados momentos, o Blazor, o hot reload do Blazor, se for uma modificação que ele não conseguiu ali implementar hot reload sobre isso, ele pergunta se você quer fazer algo mais bruto, que é reinicializar a aplicação. Você pode dizer aqui yes, então reinicie a aplicação para mim, ou always, que significa sempre faça isso, né? Não me pergunte mais não. Então vamos no A mesmo aqui, né? E pronto, ele vai reinicializar a aplicação, que a gente nem viu a aplicação rodando. Ah, sim, nós vimos, eu estou meio que esquecendo aqui. Bom, então vamos ver aqui onde foi que nós paramos. Bom, paramos nessa parte de criar os models que irão fazer o mapeamento dos resultados da API. Como o vídeo já se estendeu um pouco, então na próxima parte, nós estamos inclusive não seguindo aqui o roteiro, né? A gente está indo, a gente está subindo aqui. Na próxima parte, nós vamos aprender como criar o Service, que é o Service que vai servir como cliente da API. Então você vai aprender como é que faz uma comunicação, como é que recebe os dados utilizando o Service. Mas isso no próximo vídeo. Eu agradeço bastante pela atenção. Gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até o próximo vídeo.